Amém. Glória a Deus. Certo. Eu acho que agora eu já vou virar e aí eu começo a cumprimentar todo mundo. Amém? Hoje a gente vai finalizar esse livro aí tão sensacional que a gente veio lendo aí ao longo desse tempo. Que legal. Amém. Antes da gente começar, já são 8h06 da noite, vamos começar orando. Amém? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesse momento, nessa noite, primeiramente para te agradecer. Agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje. Agradecer por deixar esse livro abençoado, essa palavra viva, para que possamos estudar, aprender, seguir, conhecer mais a Ti, meu Pai. Muito obrigado por esse estudo, meu Pai. Obrigado por ter nos cuidado, nos guardado, não deixado que nós distorcemos a palavra ou saímos do caminho, meu Pai. Obrigado por ter nos guiado até aqui, Senhor. Te peço perdão por todos os nossos pecados, eu e de todas as pessoas que estão aqui hoje. Reconheço que eu sou pecador, meu Pai, e reconheço que eu tenho muito que mudar, meu Pai. Mas eu te peço a tua santa ajuda, tua santa proteção, misericórdia, meu Pai, comigo e com todos nós. Meu Pai, que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz não seja em vão, meu Pai. Que esse sangue nos lave e que, a partir desse momento, possamos viver uma vida nova em Cristo Jesus. Que o Senhor conduza esse nosso estudo, que não deixe eu distorcer uma palavra, meu Pai, um acento sequer. Mas que hoje o Senhor conduza esse nosso estudo para finalizarmos o livro, o Evangelho de Lucas. Que o Senhor nos conduza em todo momento, no mais poderoso e santo nome de Jesus. Amém. E amém. Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação? Sim. Amém. Shalom, Laura, boa noite. Que bom que deu para entrar. Vamos ver se tem mais alguém. Aí. Então vamos lá. Hoje espero que não caia, que no último ficou caindo um pouquinho. Então vamos fazer um resumo do que a gente viu no estudo passado, terça-feira passada, em Lucas capítulo 23, da parte 2. Amém? Que a gente dividiu o capítulo 23 em duas partes. E o primeiro resumo da segunda parte, né, que a gente viu, foi que Jesus ele foi condenado injustamente, mesmo sendo inocente. Mesmo Pilatos sabendo que ele era inocente. Ele sofreu tanta pressão da população, ficou tão pressionado, que ele acabou cedendo e lavou as mãos. Amém? Isso significa que ele estava tirando a culpa dele ali e entregando para as pessoas, porque foram as pessoas que tinham a chance ainda de libertar um dos condenados por ser a Páscoa. Jesus, a gente viu ele caminhando para a cruz e carregando a cruz e pedindo perdão para aqueles que o crucificavam, né? Essa é uma parte muito linda. E enquanto as pessoas já estavam torturando ele, batendo nele, humilhando ele, sendo chicoteado, açoitado, a gente vê que no meio disso tudo, né? O que ele fala? Eu vou ler aqui rapidinho. Pai, perdoa eles, porque não sabem o que faço. No versículo 34, de Lucas capítulo 23, do versículo 34. Então a gente vê que mesmo sofrendo por tudo isso, Jesus resistiu até o final. A gente vê também, a gente leu lá no 39 até o 43, que tem dois criminosos que estavam perto de Jesus, um de um lado e outro do outro, na mesma distância, enquanto por mais que os dois estavam na mesma distância de Jesus, fisicamente falando, um zombou de Jesus e ficou provocando e falando: se o Senhor é esse tal de rei, aí liberta a gente. E o outro se arrependeu, defendeu Jesus e falou que eles
sim mereciam estar na cruz, menos Jesus, porque ele não tinha feito nada. E pediu ainda, né, que quando ele voltasse como rei, quando Jesus voltasse como rei, que se lembrasse dele. E Jesus respondeu com misericórdia, com humildade também, falando que hoje mesmo eles iam se encontrar no final daquele dia. Opa. Então vamos lá. A gente viu também que no momento da morte de Jesus, esse momento tão marcante e central da Bíblia, então o mais importante, na hora que Jesus morre, o véu do templo se rasgou, mostrando que o acesso a Deus foi aberto. Porque antes a gente precisava fazer uma série de coisas e nós diretamente ainda não conseguíamos chegar até Jesus, até Deus. E a gente se aprofundou muito nisso, né, no estudo passado, explicando tudo bonitinho. Eu dei o exemplo que a Noemi me ensinou e o seu Carlos, das duas montanhas, né, que uma montanha estava o homem, no topo da outra montanha estava Deus, e eles não conseguiam conversar por conta do pecado. Tamanho pecado que se distanciou, que fez com que o homem tomasse distância de Deus e Deus se afastasse do homem. Amém? Então a gente viu isso. E essa parte, esse versículo que fala que o véu do templo se rasgou, representa que o acesso a Deus foi aberto. Hoje, qualquer um de nós, a qualquer momento, conseguimos conversar com Deus. Amém? Um tempo dedicado, uma forma bem séria. Amém? Com muito temor, muito respeito, muito amor. Mas a qualquer momento, se hoje cada um de nós entrar no seu quarto ou no banheiro, fechar a porta em secreto, se ajoelhar, a gente consegue conversar. E hoje mesmo, Jesus disse, né, que quando 2 ou mais estiverem em meu nome reunidos, ali também Ele está. Então, nesse momento também Jesus está com a gente, amém? E graças a Ele que a gente tem esse acesso. A gente viu também que Jesus ele foi sepultado, mas o silêncio do túmulo não era o fim do plano de Deus. E agora a gente vai dar continuidade. Parou exatamente na parte onde Jesus ele tinha sido sepultado. E agora a pergunta importante do nosso estudo. Quantas vezes você ou nós, eu, foquei tanto no que deu errado, no meu túmulo, né? Às vezes a gente olha e vê que na nossa visão, no nosso ponto de vista, eu tentei aquele emprego e não deu certo, eu tentei um relacionamento e não deu certo, eu tentei fazer algo para alguém e também acabou não deu certo. E quantas vezes a gente fica triste com aquilo, remoendo, nossa, por que não deu certo? Eu fiz tanto, eu me esforcei ao máximo, que a gente não conseguiu enxergar o livramento que realmente foi esse não acontecimento, o bem que aconteceu. Amém? Muitas das vezes, quando acontecem muitos problemas, a gente acaba focando só neles, mas não vê o livramento que Deus está deixando pra gente. Às vezes, quando a gente vai entrar em um trabalho e não dá certo, é Deus te livrando de todas as pessoas, de tudo que você ia passar. De um relacionamento é a mesma coisa. E de todas as outras coisas é a mesma coisa. Amém? Só que a gente vai ver essa resposta dessa pergunta muito mais a fundo. Agora a gente vai começar em Lucas, capítulo 24, do versículo de 1 a 12. A ressurreição de Jesus, da versão NTLH. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da frente do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Amém? Aleluia! E ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisava ser entregue aos pecadores, precisava ser crucificado e precisava ressuscitar no 3º dia.
Versículo 8. Então as mulheres lembraram das palavras dele. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Olha só, né? Aqui eu vou dar um parênteses, porque para a gente ver, tá? Esse daqui não eram pessoas tão distantes. Pelo contrário, eram as pessoas mais próximas de Jesus, que tinham passado mais tempo. Os apóstolos, os 11, né? Os seguidores. E apesar deles terem visto tantos milagres, tantas coisas que Jesus fez, ter falado que ele ia ser morto, que ele ia ressuscitar, não uma, não duas, não 3 vezes, mas várias vezes ao longo dessa caminhada. Quando isso aconteceu e mulheres viram, eles não acreditaram. E vamos continuar. Versículo 12. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Vamos ver as explicações dessa parte um pouco mais a fundo agora. As mulheres foram ao túmulo no domingo de manhã para ungir o corpo do morto, corpo de Jesus. Mas esperavam encontrar a morte, mas eles encontraram a pedra rolada, o sepulcro, né, o túmulo aberto. Os anjos fazem a pergunta mais confrontadora do capítulo, dessa parte. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Meu Deus do céu. Quando as mulheres encontraram e contaram o que viram, os apóstolos acharam que era loucura. Mas Pedro não ficou sentado, duvidando. Ele levantou e correu para ver. O túmulo vazio é a prova de que a morte não teve a última palavra. E aqui a gente vê, amém? A gente vai decorrer, explicar, entender melhor ao longo desse estudo de hoje. Mas a gente vê, né? Aqui são as pessoas, de novo, que eram as mais próximas de Jesus. Os 11, mais todas as pessoas que viram os milagres, viram tudo o que ele fez, curar lepra, cego enxergar, aleijado andar, paralítico, tudo. E ainda assim eles duvidaram. Quantas vezes, né, Deus não faz tantos milagres na nossa vida, nos livra de tanta coisa, nos ajuda, nos abençoa. E ainda assim, às vezes a gente chega e fala, Senhor, me mostra ainda porque eu não acredito. E ele fica, da mesma forma que a gente, a primeira vez que lê essa parte, fica julgando, né? De uma forma errada, mas julgando os apóstolos. Falando, nossa, eles fizeram tudo isso e ainda assim não acreditavam. Mas e a gente? Será que a gente não viu tantas coisas, tantos milagres, tantos livramentos, tantos ensinamentos, tanta ajuda, e ainda assim ficar pedindo mais? Essa mesma indignação que a gente tem quando lê esse versículo a primeira vez, que a gente tem que ter com a gente. Será o que mais que Jesus e Deus precisa fazer? Igual no final do estudo passado, ele já morreu na cruz por cada um de nós. Mas vamos continuar. Amém? Agora, continuando, né? Ali Pedro, ele saiu correndo, ele viu o túmulo vazio. E aqui a gente corta para uma outra parte. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35, no caminho de Emaús. 13. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para uma vila chamada Emaús, situada mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido, enquanto falavam e discutiam sobre o assunto. O próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Eles, porém, foram impedidos
de o reconhecer. Olha só. Então aqui nesse momento, não estou lendo, amém? Uma observação. Aqui nesse momento, Jesus veio e começou a andar junto com eles. E eles não conseguiram, eles foram impedidos de reconhecer. Amém? Imagina um estranho, né? Uma pessoa que você não conhece, começa a andar perto de você, você está sozinho ou você está conversando com alguém, e começa a andar, e aí acontece isso. E você não reconhece o rosto dessa pessoa. Versículo 17. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus era para Deus era para todo o povo, e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Atos significa ações. Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança que fosse que ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram, dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Olha só a conversa. E era Jesus que estava aqui. E uma coisa interessante que você vê, as pessoas mais próximas que estavam seguindo novamente Jesus há muito tempo. Olha o que eles estavam esperando. Depois de várias vezes ele ter falado que ele era o Verbo, que ele era o Filho de Deus, que ele veio para salvar. Amém? E a nossa esperança, olha a fala deles, e a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Então ainda algumas pessoas ainda estavam distorcidas esperando aquele guerreiro. Olha só. Mas vamos continuar. Lucas, capítulo 24, do versículo 24. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Então ele começou aí e os discípulos estavam chegando no lugar e ele fez como que se ele fosse para mais longe. Versículo 29. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Olha só. Versículo 32. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? Quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Que bonito, né?
Dois discípulos, a gente vê as explicações dessa parte, amém? Dois discípulos caminham tristes, falando sobre tudo o que tinha acontecido para esse estranho, né? E eles reconheciam os fatos, mas ainda não entendiam o significado espiritual da cruz. Olha só, né? Novamente, que nem eu falei, mesmo Jesus já tendo falado que ele ia ressuscitar, mesmo ele tendo falado para que ele veio, eles ainda, sim, não entendiam as coisas. Jesus se aproxima e caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Isso mostra, olha que interessante, que podemos estar perto de Jesus e ainda assim não perceber a sua presença, quando o coração está tomado pela tristeza. Amém? Não só pela tristeza, pela ira, por qualquer outro pecado, qualquer outra coisa ruim, coisa negativa. Amém? No momento que a gente se fecha o coração, fecha o nosso ouvido, não começa a 100% se fechar, mesmo Jesus estando perto da gente, ainda assim, né, a gente pode não perceber. Olha só que loucura, né? Jesus explica as Escrituras mostrando que o sofrimento do Messias já estava no plano de Deus. A cruz não foi a derrota, mas foi o cumprimento. Jesus, naquele momento, explica mais uma vez para as pessoas que tamanho amor, que tamanha paciência, né, que ele tem conosco. Olha só. E os olhos deles só se abriram, olha que curioso, quando Jesus sentou à mesa e partiu o pão. A revelação de quem é Deus só acontece na intimidade e na comunhão. Amém? Olha só, não adianta a gente ficar querendo fazer um show para conhecer Jesus, começar a gritar para tudo que é lado. O que a gente precisa fazer realmente é estar com o coração disposto, devoto, quebrantado, né? Um coração curvado, nós mesmos reconhecer que talvez tudo aquilo que nos ensinaram pode estar errado e que Cristo realmente é o Filho de Deus. Esse é o ponto, a gente precisa estar realmente aberto, amém? Com muita humildade nesse momento, para reconhecer. Agora a gente vai para Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 49. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto estavam contando isso, Jesus aparece de repente ao meio deles e disse: olha só, então aqui, um parênteses, né? Tudo aquilo tinha acontecido, Pedro tinha ido ver, esses dois seguidores de Jesus voltam para Jerusalém, se encontram com Jesus, comem, partem o pão, né? Conversam com Jesus. Depois Jesus desaparece, eles voltam para Jerusalém e está todo mundo reunido em um lugar só. Agora a gente volta para o versículo 36. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que é que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. E eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos.
Então, Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que é que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que, em nome dele, em nome de Jesus, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Agora a gente vai para as explicações dessa parte tão linda, né? Que novamente Jesus, com muito amor, com muita paciência, igual ele já tem com cada um de nós, né? Explica mais uma vez tudo o que estava escrito. Que o ponto central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem duas partes, mas a mais importante é a crucificação. A mais importante é a crucificação de Jesus. Tudo leva para a cruz de Jesus. Amém? E agora a gente vai ver as explicações mais detalhadas dessa parte que a gente leu. Jesus aparece no meio dos discípulos apavorado. Sua primeira palavra, olha só, não foi uma bronca pela covardia deles, mas sim que a paz esteja com vocês. Olha só, mesmo os discípulos, novamente, sendo as pessoas mais próximas, tendo passado muito tempo com Jesus, visto coisas, né? Ainda assim, quando eles viram, todo mundo viu, depois de já ter escutado as mulheres falando que Jesus tinha ressuscitado, que um anjo falou que ele não estava, que ele estava vivo, que Jesus estava vivo, essas outras duas pessoas, e aí quando eles viram, também eles ficaram com medo e não estavam acreditando. E aí, Jesus mostra as mãos e os pés para provar que ele realmente ressuscitou. A ressurreição não era apenas espiritual, não era uma parábola ou simbólica. Jesus ele tinha realmente vencido a morte. Ele realmente morreu e ele realmente ressuscitou. Amém? Ele abre o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. Isto mostra que a Bíblia inteira aponta para Cristo. Sofrimento, morte, ressurreição e perdão dos pecados. Jesus entrega uma missão. Olha só. Eles seriam testemunhas que entende a ressurreição. Não guarda isso para si. Passa a anunciar o arrependimento e perdão. O que isso significa, essa missão? A gente vai ver mais para frente. Amém? Não vou dar spoiler dessa vez. Vou segurar um pouquinho. Agora, depois de ter acontecido tudo isso, a gente vai para João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Eu queria trazer isso, porque esse é um versículo muito interessante também, que a gente vai ver mais para frente. Jesus e Tomé. Versículo 24. Aconteceu que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Olha só, né? Olha só. E uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. E Jesus chegou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas.
Estenda a mão e ponha no meu lado. Para de duvidar e creia. Não era exatamente isso que Tomé tinha pedido? Versículo 28. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Versículo 29. Você creu porque me viu? Foi por isso? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Olha que bonito, né? Tomé, ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, e por isso ele teve dificuldade de crer, apenas pelo testemunho dos outros. Ele queria provas visíveis, ver, tocar as marcas de Jesus. Isto mostra um coração ferido pela dúvida, mas ainda interessado na verdade. Jesus aparece novamente e trata Tomé com misericórdia, não com desprezo, com amor. Ele confronta a dúvida, mas também se revela. Quando Tomé reconhece Jesus, ele declara: Meu Senhor e meu Deus, mostrando que a ressurreição revela Jesus realmente é, quem Jesus realmente é. Muito bonito, eu quis trazer para vocês essa parte, porque eu tenho certeza que só tem a agregar. Imagina só o que mais, né, Jesus precisa fazer, o que mais para que as pessoas creiam nele. E que misericórdia, né? Que amor. Agora a gente vai para Marcos explicar aquela parte que eu tinha acabado de contar para vocês, que eu ia explicar. Amém. Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 18. E Jesus aparece aos 11. Olha só a missão que ele dá. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. E ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado, o que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anuncie o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Olha só. Mas uma coisa interessante que eu quis trazer, mais ênfase aqui, primeiro, tá? A gente precisa acreditar. Depois que a gente já acreditou em Jesus, depois que a gente já aceitou, entendeu tudo, entendeu a cruz, amém? A gente não pode ficar esperando estar 100% preparado para começar a fazer as coisas. E o nome disso se chama fé. Jesus, a partir do momento que a gente aceita, amém? Que a gente acredita em Jesus, entende o evangelho, que é voltado para o arrependimento, para o perdão dos pecados, para o temor do Senhor, amém? Para a cruz. Depois que a gente entende isso, ele não fala para a gente ficar sentado em casa. Ele fala: vão. Ele não fala para mim não contar para ninguém, para mim pegar a salvação só para mim e me esconder do mundo, me isolar. Ele fala: vão. Vá pelo mundo inteiro e anuncie o evangelho. Amém? Eu sei que muitas das vezes, eu falo por mim, em nenhum momento, sendo bem sincero, eu me sinto 100% preparado para fazer o estudo. Nunca me senti. Eu tenho vontade, porque quando eu li esse vão, eu entendi que eu já tinha entendido
Jesus eu já tinha aceitado e estava na minha hora de começar a literalmente evangelizar, a literalmente espalhar essa palavra para que as outras pessoas também possam se salvar. Mas eu não me sentia preparado. E você fazer algo, mesmo não estando preparado, mesmo não se sentindo preparado, amém? Porque a gente precisa sim ler a Bíblia, né? Se organizar antes, mas 100% preparado a gente nunca vai estar. E quando a gente age, mesmo não tendo confiança, a gente tem um ato de fé. Isso se chama fé. Você depositar sua fé em Deus. Fala, Senhor, eu já li, eu entendi, aceitei a sua palavra, aceitei o Senhor como meu Senhor e Salvador. Entendi o que eu tenho que fazer. Pregar o arrependimento, pregar o amor ao próximo, pregar a santidade, a separação do pecado à próxima pessoa. Eu entendi isso, mas eu não me sinto preparado, Senhor. Que o Senhor vá junto comigo, eu vou pôr o pé e o Senhor coloca o chão. Isso que a gente tem que fazer. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Amém? Não é fácil, mas pelo menos a gente não está sozinho. Amém? Então eu quis trazer com mais ênfase, porque essa foi a missão que depois da gente ler Lucas inteiro, Jesus ele dá essa missão pra gente. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Agora a gente vai para as explicações. Jesus repreende a incredulidade dos discípulos, porque eles tiveram dificuldade de crer no testemunho da ressurreição. Depois da repreensão, Jesus não os descarta, ele os envia para anunciar o evangelho. O chamado não era para ficar trancado em uma sala com as portas fechadas, era para ir pelo mundo todo. Os sinais citados apontam para a confirmação da mensagem de Deus, mas não devem ser usados como desafio, espetáculo ou teste de fé. O que isso significa? Ali naquela parte a gente viu que tem muitas coisas que Jesus fala, que se a gente for pregar o evangelho para o mundo todo preparado, da forma correta de se pregar o evangelho, durante essa missão, durante esse momento, se acontecer essas coisas e for da vontade de Deus, ele vai curar de veneno, ele vai permitir fazer milagre, mas isso não é para testar Deus a qualquer momento. Isso não, e em hipótese alguma. Amém? Isso está voltado para aquela situação. Quem crê no Cristo ressuscitado é chamado a testemunhar sobre ele. Eu tive que explicar esse finalzinho, porque pode ser que alguém possa entender de forma errada, falando, se eu aceitar Jesus, então agora eu vou ter poderes. Não é assim. Amém? A gente está falando sobre evangelizar, sobre levar a palavra, sobre estar em missão, sobre estar a serviço. Amém? Lucas, capítulo 24, do versículo 50 ao 53. E Jesus é levado para o céu. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os pés, ali levantou as mãos e os abençoou. Desculpa, eu falei errado. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Amém. A gente vê essa parte que Jesus ele abençoa os discípulos antes de ser levado ao céu. Ele não vai embora como alguém derrotado, mas como um rei vivo e exaltado. Eles voltam para Jerusalém com grande alegria. A tristeza da cruz foi substituída
pela alegria da ressurreição. Aqui nesse momento eles verdadeiramente entenderam a cruz. E aí eles ficaram alegres, porque ali não foi o ponto final. Ali foi o cumprimento. O momento da cruz, ali Jesus cumpriu toda a profecia que estava escrita. Amém? E é graças a isso que a gente tem acesso a Deus, é graças a isso que a gente pode ser perdoado dos nossos pecados. Amém? É graças a isso que a gente pode alcançar a salvação. O Evangelho de Lucas termina com adoração e esperança, preparando o caminho para o livro de Atos, onde a missão continua. Amém? Honrar a Deus exige coragem para se posicionar de forma contrária. O mundo aplaude quem se esconde na multidão, mas o reino de Deus recompensa quem arrisca sua reputação pela verdade. Aqui, Jesus ele nos ensina que a gente tem que ir, que a gente tem que pregar o Evangelho. E aqui tem essa parte muito linda, de novo em João, capítulo 21, do versículo 25. No final da carta de João, ele deixa isso escrito. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha que bonito, né? A Bíblia ela não contém tudo o que Jesus fez, porque não ia caber. Não tem livro que ia caber. Porque a obra de Deus, a obra de Jesus é infinita. Tanto que ela continua sendo feita até hoje. Ela contém tudo o que precisamos saber para crermos e sermos salvos. A Bíblia nos entregou aquilo que precisamos para conhecer Jesus, crer nele e segui-lo. Jesus é maior do que tudo o que conseguimos explicar, mas o que foi escrito é suficiente para nos levar à fé, à crença. Nem todos os feitos de Jesus foram escritos, mas tudo o que precisamos para crer foi revelado. Pessoal, agora a gente vai para o resumo desse estudo. Amém? O túmulo vazio mostra que Jesus venceu a morte e cumpriu aquilo que havia dito. A gente viu isso no começo. No caminho de Emaús, Jesus mostra que a cruz não foi derrotada, mas cumprimento das Escrituras. E ele explica tudo para as pessoas. Jesus aparece aos seus discípulos, traz paz, a prova que está vivo e abre o entendimento dele. Fala para Tomé, Tomé, era isso que você tinha pedido para acreditar em mim? Só encostar. Meu Deus do céu. Tomé representa quem luta com dúvida, mas Jesus mostra que são felizes os que crerem, os que acreditarem, mesmo sem ver. Jesus envia seus discípulos para anunciar arrependimento e perdão, mostrando que quem crê também recebe uma missão. Amém? E essa missão é para todos nós que acreditamos em Jesus. Agora a gente vai para o quiz. Amém? Ainda não acabou o estudo. Vamos ver. Quem foi o primeiro ao túmulo de Jesus? Foi Pedro e João, que foram as primeiras pessoas a ir no túmulo de João? Alternativa A. Alternativa B, as mulheres. Então foram as mulheres. Alternativa C, os soldados. Vamos ver quem é que vai saber. Amém. Foram as mulheres que foram as primeiras a ir no túmulo de Jesus. E o que elas encontraram no túmulo? A. O corpo de Jesus? Será que elas foram lá e encontraram o corpo de Jesus? B. Os sacerdotes encontraram os sacerdotes lá? Ou C. O túmulo vazio? Amém. Amém.
Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, qual foi a primeira palavra de consolo que ele trouxe? Ele trouxe juízo quando ele apareceu? Ou ele falou paz? Que a paz esteja com vocês. Ou se ele ficou em silêncio. Amém. Alternativa B. 4. Estamos indo para o final do estudo. Qual missão Jesus deixou aos seus discípulos? Aos seus apóstolos? Aos seus seguidores? A todo aquele que acreditar em Jesus? Qual missão será que ele deixou para a gente? A. Guardar a mensagem só para a gente? Só para mim? B. Eu volto à vida antiga, depois que eu ouvi tudo aqui, entendi que não posso mais fazer um monte de coisa errada, eu volto para minha vida antiga? Ou C. Anunciar o arrependimento e perdão dos pecados para os outros? Dar testemunho. Amém. Alternativa C. Amém. E a última pergunta. Depois de tudo que vimos, depois de todo esse estudo, depois de ter lido o Evangelho de Lucas inteiro, a gente viu milagres, vários milagres. A gente viu vários ensinamentos que vão contrário a toda e qualquer outra coisa que você já tenha ouvido. A gente vê ensinamentos puros, ensinamentos onde o único lugar que fala que é errado trair é a Bíblia. Ensinamento que fala que a gente tem que amar o próximo como a mim mesmo. Que se alguém, o único lugar que fala que se alguém fizer algo para mim, eu tenho que perdoar a pessoa e orar por ela. Depois de todos esses ensinamentos, fazer o bom, o bem, sem querer algo em troca. Dar dinheiro aos pobres, dar dízimo aos pobres, ajudar. Ensinamento onde não tem em livro nenhum. Depois que a gente viu várias profecias se cumprindo, durante todo esse estudo de Lucas, depois, ao longo desse estudo, que a gente viu também cumprimento e confirmando ainda mais. Através da ciência, a gente viu no site da NASA, uma notícia real. A gente viu diversas outras coisas e relatos. Depois da gente ter entendido, e vai entender mais pra frente, que eu vou fazer um estudo voltado para a morte na cruz. Mas depois que a gente viu Jesus morrer na cruz, a gente leu e a gente vê que mesmo durante toda aquela tortura, ele ainda entregava perdão. E ele fala assim, Deus, Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Depois da gente ver que Jesus ressuscitou, eu preciso fazer essa pergunta muito séria para cada um de vocês. Amém? E essa pergunta, ela é pessoal. Quem quiser abrir o microfone pode abrir. Eu não vou esperar. Quem quiser falar em casa pode falar. Amém? Mas é uma pergunta muito séria. Alexandra, Aparecida, Arlete, vô e vó, Armanda, Belarmino, Carlos, Daniela, Ivan, Karen e Sofia, Isolete, Laura, Michele, Natália, Noemi, Tatiane, Nicolas. Você crê de verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, e quer recebê-lo como Senhor da sua vida? Sim, eu creio. Por mim, sim. Sim, Sim, eu creio. Sim, eu creio. Amém, amém. E agora a gente vai ver o que acontece. Em Romanos, capítulo 10, do versículo de 9 a 10. Se você disser com a sua boca
Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Em João, capítulo 1, do versículo 12, porém, alguns creram nele e o receberam. E estes, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Amém? Então, quem aceitou, parabéns. Parabéns. Que Deus te abençoe muito. Porque agora sim, oficialmente, depois de falar em voz alta, não precisa abrir microfone, que aceita Jesus, agora todos nós que aceitamos somos filhos de Deus. Amém? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse estudo, né? Foi bem edificante. Eu amei dar estudo para vocês. Só tenho a agradecer a todo mundo que vem participando toda terça-feira. A gente leu o livro de Lucas inteiro. Amém? Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Amém? Que continuaram entrando e pelas que não entraram também. Amém? É isso, pessoal. Vamos fazer a oração final. Se alguém tem algum pedido de oração, pode mandar, que a gente ora. E louvado seja o nome de Jesus, porque Ele morreu e ressuscitou. Amém. Um pedido? Amém. Então tá bom. Então vamos fazer uma oração final. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui hoje, nesse momento, nesse final de estudo, primeiramente para te agradecer, meu Pai. Agradecer pela minha vida, agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje e pela vida das pessoas que também não estão aqui hoje. Obrigado, meu Pai, por ter nos mostrado esta palavra pura, simples, fácil de entender, meu Pai. Muito objetivo. Obrigado, Senhor, por tamanha misericórdia conosco. Por várias vezes errarmos, julgarmos o próximo, falamos mal, nós apontamos o dedo, Senhor, para os outros, mas não olhamos a nós mesmos. E ainda assim, o Senhor insistia em nós. E ainda termos a honra de ser chamados de filho de Deus. Senhor, nos arrependemos pelos nossos pecados, Senhor. Nos diminuímos, Senhor, e entendemos o tamanho da Tua grandeza, o tamanho do sacrifício que foi enviar Seu Filho para ir na cruz por causa de pessoas culpadas, Senhor. Eu te peço perdão. Eu peço para que o Senhor, meu Pai, a todos que aceitaram receber o Senhor como Senhor e Salvador, hoje, nessa noite, eu peço em especial que o Senhor os conduza, que o Senhor se faça presente na vida de cada um dessas pessoas, que hoje essas pessoas são filhas de Deus, filhas e filhos, que o Senhor acompanhe na alegria e na tristeza, meu Pai, que sempre dê amparo para todos nós, para que cada vez mais possamos aumentar esse relacionamento contigo, entender mais sobre Ti, Senhor, e espalhar essa mensagem de salvação, de vida eterna, para que outras pessoas também possam ser salvas, Senhor. Para que outras pessoas também possam acreditar em Jesus. Senhor, e para aquelas pessoas que ainda não aceitaram, que não deixe o coração delas endurecer, meu Pai.
Que o Senhor insista nelas também, continue sondando o coração. Tire qualquer dúvida. Sustente essa pessoa, ajude. Também se faça presente. Meu Pai, que o Senhor abençoe a semana, a vida, a família de todas as pessoas que estão aqui hoje. No mais poderoso e santo nome de Jesus Cristo, que ressuscitou e vive. Amém e amém.